Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai entender uma coisa muito interessante. Como que a gente faz para alterar passado, presente e futuro usando os registros akáshicos? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Adriana, sou terapeuta, especialista em florais de Bach, registros akáshicos, Theta Healing, constelação familiar, Axis e um monte de coisa. E se você já é de casa, traz aqui o seu cafezinho. Já tô aqui com o meu. Hoje tem cafeína no meu café, gente. Hoje eu precisei de cafeína. E vamos para esse assunto que é muito importante, muito interessante. Dri, como assim alterar o passado, o presente e o futuro? Beleza, o presente eu entendo que eu tô atuando nele agora. O futuro a Deus pertence e o passado já foi. Como que a gente faz isso? Vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é o Akasha, o que são os registros akáshicos, para eu te explicar como que a gente vai fazer para alterar o que aconteceu ou o que poderá acontecer nos nossos registros, no nosso arquivo pessoal. O que é o Akasha? Gente, para quem é novo aí nesse termo, ou se você colocou no Google, colocou no YouTube, né, registros akáshicos e apareceu eu aqui para você, deixa eu te explicar do jeito mais simples possível. Você vai encontrar vários livros, né, em inglês tem muito material, ou em português mesmo já tem bastante coisa interessante, mas o básico do básico do básico, o Akasha é como se fosse, né? Imagina, né? Para quem é Theta Healer, vocês vão conseguir imaginar as camadas, né? Da existência, que é uma coisa, né? Bem importante para o Theta Healing. Mas imagina no universo como se tivesse um lugar especial, uma grande biblioteca, em que ficam armazenadas todas, absolutamente todas as informações de tudo que já aconteceu, de vidas passadas, vidas paralelas, vidas simultâneas, tudo que está acontecendo nesse nosso momento e o futuro, o possível futuro também está lá registrado. Tudo organizadíssimo nessa biblioteca. E é uma biblioteca aberta, que todos nós podemos acessar, porque é a história do universo. É a nossa história pessoal, a história de todas as pessoas. E é claro, né, que com todo o cuidado, quando a gente faz, né, um terapeuta faz a abertura dos registros akáshicos, a gente só pode fazer acesso ao teu arquivo pessoal, ao meu arquivo pessoal, com o consentimento, né? A gente não pode abrir o cofre das pessoas por aí. Então a gente pede o consentimento para poder acessar esses registros akáshicos. Mas basicamente o Akasha é essa camada do universo onde está registrado tudo o que já aconteceu e tudo o que vai acontecer, mas esse futuro ele é incerto por quê? Porque ele depende do passado, do presente, para que ele se forme de acordo com os elementos e informações que existem até então. Então, o futuro previsível está lá, tudo armazenado nessa grande biblioteca. E é como se cada um de nós, né? O que então? Esse é o Akasha, é a grande biblioteca do universo. O que são os registros akáshicos? É o nosso registro pessoal, né? Do mesmo jeito que nós temos a nossa conta no banco, que a gente tem as nossas informações, a gente tem uma gavetinha especial dentro desse Akasha, que é nossa identidade, as nossas vidas passadas, individuais, a nossa consciência, a nossa personalidade, o nosso espírito, a nossa centelha divina, o nosso espírito individualizado. É o meu dossiê, é o meu cantinho especial dentro do Akasha que conta toda a história da minha vida. E lá, nesse lugar, está armazenado vidas passadas, o meu momento presente e o meu futuro previsto de acordo com tudo que está acontecendo, certo? Então, quando um terapeuta que vai fazer a leitura dos seus registros akáshicos
Quando você pede, por exemplo, eu quero acessar o amor da minha vida, eu quero entender por que que eu tenho esse problema específico, eu quero entender por que que eu tenho problema com dinheiro, eu quero entender essa doença que eu estou enfrentando. Então, quando um terapeuta vai fazer o acesso dos seus registros akáshicos, é esse movimento que ele faz. Tem toda uma técnica para a gente poder fazer esse acesso, tem a sua permissão, o seu pedido para que eu possa acessar os teus registros, e aí a gente abre essa grande gaveta através do eu superior, porque é o seu eu superior que vai direcionar qual que é o arquivo que eu vou poder acessar dentro daquela grande biblioteca. Porque imagina, gente, nós somos eternos. Imagina o tanto de informação a teu respeito que tem dentro do teu dossiê. É muita coisa. Então, é o nosso eu superior, de acordo com o que a gente está precisando. Madri, como que eu altero? Calma que eu vou chegar lá. Primeiro eu preciso te explicar como que funciona. Então, a gente, através da nossa consciência de eu superior, que sabe o que é benéfico acessar, porque, gente, se nós somos eternos, se nós já vivemos várias vidas, se nesse momento aqui a gente já tem tanta consciência de tanta coisa que aconteceu só nessa existência, imagina só, né? Eu gosto de explicar uma coisa muito importante, né, para acessar o nosso inconsciente. Imagina, desde que a gente nasceu nessa existência só, o tanto de memória que tem guardado no nosso cérebro, né? Você lembra de tudo? Se eu falar o que aconteceu no dia 3 de fevereiro de 1991, você vai lembrar? Muitos daqui nem nasceram ainda, nem tinham nascido ainda, mas quem já tinha nascido, você vai lembrar exatamente? A não ser que tenha sido uma data muito específica da sua vida, você não vai lembrar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele funciona dessa forma. Todas as nossas memórias do dia a dia, elas ficam arquivadas, elas ficam guardadas, né? É igual os nossos documentos. A gente não deixa documento espalhado pela casa inteira. A gente tem a nossa gavetinha com tudo organizado. Ou pelo menos, né? A gente deixa minimamente num canto lá para não ficar tudo espalhado, que é importante. Então, quando a gente vai acessar os nossos registros akáshicos, a gente não vai encontrar uma grande bagunça. A gente vai encontrar tudo muito organizado, conforme as coisas foram acontecendo. E do mesmo jeito que a gente não tem acesso a absolutamente tudo que aconteceu nessa vida, a gente também não traz a memória das vidas passadas. Por quê? Porque não seria benéfico. Se você vai fazer terapia, se você vai fazer hipnose, você pode acessar o teu inconsciente, né? Ou quem faz uso de ayahuasca, ou algum tipo, né, de ritual, de erva que traz acesso ao inconsciente. Eu sempre falo isso, gente, eu sempre falo. Todo movimento que a gente vai fazer nesse sentido precisa ser com muito cuidado, precisa ser assistido por um excelente guia, para caso você acesse algo que não é legal, você tá amparado, né? Não é à toa que o nosso sistema funciona assim. Não é à toa que quando a gente, né, tem o nosso inconsciente aqui, que a gente não acessa facilmente algumas informações. Por quê? Se tá guardado, gente, é para tá guardado. Ai, Dri, eu preciso acessar uma informação de um trauma. Tudo bem? Você tem que estar pronto para isso. Você tem que ter condição de lidar com isso, você tem que estar com um terapeuta que te ajude a lidar com isso, porque se tá guardado, é para estar guardado, certo? Com a caixa, com as vidas passadas é a mesma coisa. Por que a gente não nasce nessa vida com um monte de memória de vida passada? Porque não seria benéfico. Eu vou contar para vocês rapidinho. Recentemente eu fiz o atendimento para uma querida e foi muito interessante, porque eu fiz 2 atendimentos seguidos praticamente para ela. Ela queria tratar algumas questões de uma relação muito próxima que ela tem com a sobrinha dela, mas que ela está passando por algumas questões de família e ela não está tendo muito acesso à sobrinha dela. E aí que no primeiro registro akáshico que a gente fez, apareceram várias instruções para ela de como ela poderia lidar com aquela situação e ok, ela ouviu, entendeu, fez, né, eu passei para ela um floral, o eu superior dela deu várias informações e ok. Só que aí
ela não ficou satisfeita, porque mesmo com todas as instruções do eu superior dela, ela ainda queria fazer alguma coisa a respeito. Ela sentia que tinha alguma coisa lá que ela precisava saber. Então ela me pediu uma segunda abertura para o mesmo assunto. E foi muito interessante, gente, porque nessa segunda, as instruções não foram muito diferentes. Só que ela teve permissão para acessar uma vida passada e entender qual que era a questão que ela tinha com essa sobrinha. E por que não apareceu essa leitura de vida passada no primeiro momento? Porque ela não estaria preparada. Ela precisou antes, né, tomar o floral, entender muitas coisas, receber várias instruções específicas, para nessa segunda leitura, sim, ela estar pronta. Ela intuiu, ela queria saber mais profundamente do porquê que ela tinha aquela questão com a sobrinha dela. E aí veio. Nessa segunda leitura veio uma memória de vida passada extremamente delicada, que eu como terapeuta só me senti segura de passar para ela aquela informação, porque eu sabia, obviamente o eu superior dela sabia o que estava fazendo, mas o que eu quero dizer é, nós terapeutas, a gente tem esse cuidado de passar a informação para o paciente, quando é uma informação muito delicada, fazer da melhor forma possível para que aquilo não prejudique a vida da pessoa emocionalmente, psicologicamente, certo? E ela estava preparada. Por isso que ela fez as duas leituras, uma seguida da outra, e ela teve, né, esse presente, que foi esse acesso específico a uma vida passada que a conectava com essa sobrinha dela. E aí, onde entra essa história da gente poder alterar o passado e alterar o nosso futuro? Gente, o futuro ele está sendo alterado o tempo todo. Tudo que eu faço no momento presente altera o meu futuro. Do mesmo jeito que, e aqui, gente, tanto faz se a gente vai falar de registros akáshicos ou as nossas próprias atitudes, tá? O que eu vou te ensinar hoje, você não precisa fazer a abertura dos registros akáshicos, porque eu faço, né, esse trabalho com os meus pacientes. Mas, se você quiser fazer sozinho em casa, obviamente você pode, tendo essa consciência, tá? Então, se, por exemplo, hoje eu tô super brava, tô tratando mal meu companheiro, tratando mal meus filhos, tratando mal todo mundo, se eu tinha previsto para amanhã, um dia lindo e maravilhoso. Você acha que se hoje eu tiver um dia desgraçado, fizer um monte de coisa ruim, qual que é a probabilidade de amanhã eu ter um dia maravilhoso? A não ser que eu altere bastante, né? Toma muita consciência, tome muito cuidado das minhas atitudes, peça desculpas, a tendência é progressivamente as coisas melhorarem. Mas se eu ficar nesse mau humor e começar a chutar o pé da mesinha e começar a fazer um monte de coisa ruim, a tendência é eu me sentir cada vez pior, emanar uma energia cada vez pior e, como consequência, a resposta das pessoas, né, ao meu respeito vai ser negativa. Vocês entendem? Então esse é o básico, é o natural que todo mundo sabe. As minhas atitudes nesse momento alteram o meu futuro próximo. Quem aqui faz leitura, né, de tarô, por exemplo, normalmente os tarólogos têm esse cuidado de explicar, né? Aquela leitura do tarô, ela não é definitiva, ela é com base na sua energia presente. Então, se você está abrindo as cartas para saber como que vai ser o teu próximo ano, o que vai acontecer com o amor da tua vida, aquilo é com base na tua energia vigente. Se você altera constantemente o teu presente para melhor, a tendência é que as coisas melhorem, certo? Então a gente precisa ter essa consciência e esse cuidado. Não é um cuidado desesperador, tá? Do tipo, meu Deus, eu não posso nunca falar um palavrão. Meu Deus, eu não posso nunca ficar com raiva e tratar alguém mal. Não, gente, nós somos humanos, a gente vai fazer isso, tá tudo bem. A gente tem apenas que ter consciência e cuidado. Por isso que a gente, né, aqui, por exemplo, eu falo muito dos florais de Bach. Quanto mais eu me cuido com os florais, por exemplo, mais eu me equilibro emocionalmente e eu tomo esse cuidado. Sendo uma pessoa melhor, controlando as minhas atitudes, cuidando da saúde das minhas emoções, eu cuido naturalmente da vida que eu manifesto diariamente. E eu altero o meu futuro por conta das atitudes que eu tenho no presente, certo? Então essa consciência a gente já tem? Nem sempre a gente presta atenção, tomara que com esse vídeo você comece a prestar mais atenção. Agora, como que eu altero o meu passado, Dri? Como que isso é possível? Então, por exemplo, nessa leitura que eu fiz da minha querida, que ela acessou essa vida passada
que ela teve uma questão importante com a sobrinha dela. Nesse caso, eu como terapeuta, quais são as técnicas que eu uso, tá? Normalmente, o eu superior da pessoa, ele me instrui. E eu uso ou a constelação familiar ou eu uso o Theta Healing. São as duas técnicas que eu domino mais para fazer essa alteração. Então eu obedeço o que o eu superior daquela pessoa está me instruindo e eu vou fazer o que ele está pedindo. Eu vou fazer os comandos necessários, às vezes até o Access eu uso um pouco, né? Que tem o Pod and Poc, que a gente faz a destruir e descriar as coisas que estão atrapalhando a nossa plenitude nesse momento. Então, independente da técnica que você conheça, o que a gente faz é olhar para aquele passado e mandar para aquele passado a cura que é necessária, tá bom? Então, naquele momento, por exemplo, o eu superior daquela pessoa fez uma emanação de uma grande bênção, a gente fez uma grande onda de envio de amor incondicional para aquela situação, né, que aconteceu com ela. A gente fez com que aquele amor incondicional reverberasse até a vida presente, ele preparou todo o campo da vida presente da minha paciente para que ela se sentisse bem ao receber aquela memória, para que ela tivesse campo para compreender o que aconteceu e o quanto aquilo estava afetando a vida presente dela. Então, a gente fez todo um combo de Theta Healing para trabalhar naquele passado e de acordo com toda a cura. Então imagina, gente, provavelmente vocês já fizeram, né, algum tipo de terapia, de ritual, que a gente volta, né, tem vários que fazem com que a gente volte na consciência do útero da nossa mãe, emanando amor incondicional, e aquilo vai reverberando de alguma forma para todas as pessoas envolvidas, né? A gente tem sempre que respeitar o livre-arbítrio do outro, mas amor incondicional é uma coisa que a gente pode emanar livremente. A gente não tá, né, mandando algo ruim. Então, se a gente está mandando amor incondicional, isso é livre. Isso, de uma certa forma, vai beneficiar a todas as pessoas, certo? Então, o que eu recomendo que você faça, né? Dri, como que eu faço isso? Eu não estou acessando uma vida passada. Você não precisa acessar uma vida passada. Você pode acessar, por exemplo, um trauma que você viveu nessa existência. Como que você faz isso? Dri, mas eu não sou Theta Healer, eu não sou consteladora. Não precisa. Você tá com a intuição de fazer esse movimento. Você tem a condição total de fazer do mesmo jeito que eu como terapeuta faço, tá bom? Então, vamos supor, Dri, eu tenho uma mágoa muito grande de alguém, eu tenho uma memória que me machuca muito até hoje, eu imagino que o meu problema, por exemplo, financeiro é por conta do trauma X ou da situação complicada X que eu vivenciei. Ok, a tua intuição sempre vai te indicar algo importante a ser trabalhado. Ai, mas será que é exatamente essa situação? Gente, não precisa ser exato. Existem, as probabilidades, elas são infinitas, né? No caso dessa minha paciente, quem disse que só essa existência conectou ela à sobrinha dela? Podem ter acontecido outros episódios, mas o eu superior escolheu aquela cena para ser trabalhada, porque de alguma forma aquilo precisava ser preenchido de cura para reverberar para os dias de hoje, receber a alteração benéfica do que ela precisava. Então, no teu caso é a mesma coisa. Qual que é o cenário do passado que você sente que precisa de alteração? Que você sente que precisa receber algum tipo de cura para reverberar para o teu momento atual? Então, o que eu sugiro terapeuticamente é que você se prepare para fazer isso, tá? Então, faz daí um ritualzinho que você achar que é importante. Põe um copinho de água, põe o seu floral por perto, acende um incenso, uma vela se você gosta, com segurança, lógico. Tenha um caderninho em mão se você quiser fazer anotações. Põe uma musiquinha de meditação de fundo. Faz algumas respirações por alguns minutos, se prepara e aí você vai acessando através da sua mente. É só isso. É importante a gente relaxar antes, para que você entre num estado de consciência mais calmo, mais puro, que facilite todo esse trânsito, que facilite todo esse trabalho, tá? Então você vai lá, pensa naquela situação que você quer alterar e você vai sentir na tua intuição o que fazer, né? Você pode perdoar as pessoas envolvidas, você pode perdoar você mesmo, você pode fazer uma oração, você pode fazer uma imposição de mãos enviando amor incondicional, você pode só mentalizar, por exemplo, a cor, né,
rosa, que é a emanação do amor incondicional. Você pode falar palavras de amor, você pode dar instruções para o teu eu do passado, você pode abraçar o teu eu do passado e falar que agora tá tudo bem, que você tá percebendo essa situação de uma forma diferente, que agora tá tudo curado. Então você faz o que você intuir de fazer, tá bom? Ai, Dri, mas eu vou lá para brigar com o fulano de tal. Não, gente. A gente nunca faz um movimento desse para brigar, para tirar satisfação. Não é esse o propósito. O propósito é a cura, é o amor. Se não for para fazer pelo amor, não faça, porque não vai dar boa coisa, tá? Já adianto. Então, faça através do amor. Antes de fazer tudo isso, você pode evocar, né? Você pode invocar os teus mentores, os teus anjos. Peça a permissão de Deus para esse movimento. É sempre importante pedir para que a fonte traga o amor incondicional para essa situação. Se você sentir de pedir ajuda, né, dos seus anjos, dos seus mentores, faça isso, faça como você intuir, gente. Não tem o certo e o errado, desde que a base seja o amor. E aí você vai para o passado, você intui, você faz todos esses movimentos e você imagina uma onda de amor reverberando, passando pelos tempos e chegando até o dia de hoje, acalentando o teu coração, acalentando todas essas situações e solta, tá? Lembra que a base é o amor. Lembra que isso é um plantio, que toda sementinha leva o seu tempo para florescer. Então pode ser, é muito comum, quando eu faço os meus atendimentos, gente, imediatamente as pessoas sentem uma transformação gigante. Por isso que todo vídeo que eu falo explicando do meu tratamento com os registros akáshicos é um divisor de água na vida das pessoas. Se vocês verem um comentário dos meus pacientes aqui nos vídeos, eles sempre deixam isso. Realmente, Dri, foi um divisor de águas na minha vida. Porque gente. Fazer a abertura dos registros akáshicos e fazer esses movimentos de cura é um divisor de águas, porque a gente altera o passado, e isso altera o nosso presente, e isso altera beneficamente o nosso futuro. Isso é muito especial, tá? Então, se você quiser fazer sendo assistido por um terapeuta, eu não sei como os outros terapeutas trabalham. Quando eu fiz a minha abertura, a primeira vez dos registros akáshicos com uma terapeuta, o que mudou a minha vida foi ter tido a comunicação que eu tive a respeito da minha carreira, da minha missão de vida, e isso trouxe tanta luz para minha consciência que imediatamente, gente, no mesmo dia, a minha vida se transformou. A minha carreira, eu tive insights assim que eu falei, meu Deus, como que eu não tinha pensado nisso antes? E a partir daquele dia, tudo mudou. Mas eu não fiz com ela nenhuma alteração de passado que reverberasse. Foi realmente um ganho de consciência, que já foi tudo que eu precisava. Mas no tratamento que eu faço, todas as cenas, elas são instruídas pelo eu superior da pessoa que eu tô tratando. Ele sempre traz instrução. Então, todo mundo que faz o atendimento comigo leva muita instrução além do conhecimento e da consciência daquela informação que veio para a pessoa. Então, Dri, eu quero saber da minha vida financeira, eu quero saber da minha questão amorosa, eu quero saber da minha saúde. Não importa o tema que você vai fazer a abertura dos teus registros akáshicos. Vai vir informação dessa cena, nem sempre é de vida passada, tá, gente? Muitas vezes eu recebo a instrução do que tá no campo inconsciente da pessoa, que é o que naquele momento tá sendo... Tá rolando a dificuldade e eu recebo a informação daquilo e passo para a pessoa. Junto com aquilo sempre vem um tratamento. Então, ou a gente altera as questões com Theta Healing, com Axis, com a constelação familiar, ou então o eu superior da pessoa instrui qual que é a fórmula floral que aquela pessoa precisa para trabalhar naquela questão que foi revelada para ela. Então você sempre sai, pelo menos do meu atendimento, com um combo, aí você já sai prontinho. Você não sai, ai meu Deus, e agora que eu faço com essa informação? Jamais. É parte do funcionamento do meu trabalho já entregar o bolo pronto para você. Eu não deixo você sair da minha mão perdido, sem saber como que você vai lidar com essa situação. Não, você sai com toda a instrução bem bonitinho. Por isso que é tão especial, tá bom? Me conta, tudo isso fez sentido para você?
Se você fizer os seus testes aí na sua casa, traz aqui nos comentários como que foi, para que as pessoas que assistam esse vídeo, elas possam aprender com você, sentir como que a tua intuição te guiou, tá? E se você sentir no coração que precisa fazer abertura dos teus registros akáshicos e que você quer receber essa ajuda, vai ser uma honra poder ser a terapeuta que vai te ajudar. Tá bom? É só você solicitar no meu site adrianasouza.com.br/eu-superior, ou então só de acessar lá no meu site, logo no topo tem um quadradinho junto com os outros formatos de atendimento, tem lá a foto de um espaço sideral bem bonito e escrito registros akáshicos. É só acessar por lá. No site eu explico tudo como funciona. Esse tratamento ele é gravado, tá? Você não precisa agendar. Você vai fazer a solicitação, você vai receber um e-mail automático imediatamente com as instruções e aí você vai me fazer o pedido. O que você quer que eu veja para você nos teus registros akáshicos. E aí, o resto do trabalho é comigo. Eu faço tudo, gravo tudo para você num áudio que é seu para sempre, que você pode ouvir quantas vezes você quiser. Que é isso que eu tenho falta, sabia? Eu queria muito ter esse meu primeiro registro gravado para ouvir até hoje, porque eu não lembro de detalhes e com certeza foi muito especial. Enfim, tudo está certo como está, mas eu queria ter essa oportunidade de ter a gravação para poder acessar várias vezes e esse é o formato que eu entrego para você, tá bom? Qualquer dúvida, você pode me mandar um e-mail lá direto pelo meu site ou pode deixar aqui pelos comentários, tá bom? Se você está ouvindo pelo podcast, tem também o link bonitinho do meu site para vocês. Então é isso, meus queridos. Qualquer dúvida, estou por aqui e a gente vai se falando. Um beijo. Mua!